Então, na aula de hoje, falando de circuitos pneumáticos, tá? Vamos relembrar aí que na última ocasião a gente falou sobre as propriedades físicas do ar, né? E as características do ar comprimido. Hoje a gente vai falar sobre alguns equipamentos que fazem com que o ar se torne comprimido, né? Para que ele possa realizar. Então, toda a ação de produção, preparação e distribuição de ar comprimido, tá? O primeiro elemento que a gente vai trabalhar é o compressor, tá? E pegando uma definição aí de compressor, a gente tem aqui que eles são máquinas destinadas a elevar a pressão de um certo volume de ar, admitindo nas condições atmosféricas até uma determinada pressão exigida na execução dos trabalhos realizados pelo ar comprimido, né? Então, a simbologia aí que vai ser adotada, né, para compressores é essa simbologia aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui a canetinha, tá? Então, a gente utiliza essa simbologia aqui para compressores. Os compressores eles são divididos em dois grupos básicos, né, que seriam os deslocamentos dinâmicos e os compressores de deslocamentos positivos. E aí tem os vários tipos de compressores dentro desses grupos. Por exemplo, dos deslocamentos dinâmicos aqui, a gente tem o compressor ejetor, o compressor de fluxo radial e o compressor de fluxo axial. E dentro dos compressores de deslocamentos positivos, ela é subdividida ainda em dois grupos, né? Que são os compressores rotativos e os compressores alternativos. Daí os tipos de compressores que nós temos no grupo dos rotativos são os roots, as palhetas e parafuso. E os alternativos a gente tem o pistão, né, o compressor a pistão e o compressor a diafragma. A gente vai trabalhar aqui no um exemplo de cada grupo aí. Então, dos deslocamentos dinâmicos, a gente vai falar aqui do compressor de fluxo radial. Do deslocamento positivo rotativo, a gente vai falar do compressor parafuso, tá? E do compressor de deslocamento positivo alternativo, nós vamos mostrar um pouquinho do compressor pistão, tá? Então vamos lá. Tá aqui uma figura, né, em aberto do compressor de fluxo radial, tá? Então demonstrando aí como que é a parte interna dele. Então, o rotor desse compressor, ele é composto aí por lâminas, né, dispostas radialmente aqui, tá? E o ar é acelerado a partir do centro de rotação, né, em direção à periferia, tá? E daí axialmente é acelerado e expulso radialmente, tá? Então, assim que funciona esse tipo de compressor. Quando vários estágios aí estão sendo reunidos em uma carcaça única, o ar é obrigado a passar por um difusor antes de ser conduzido aí ao centro de rotação do estágio seguinte. Então, isso causa a conversão aí de energia cinética em energia de pressão nesse tipo de compressor. E a relação de compressão nesse tipo de equipamento aí, ela é feita entre os estágios que determinam aí são determinados pelo desenho da hélice, né? Pela velocidade tangencial e também pela densidade do gás que é existente aqui dentro desse compressor, tá certo? Então, esse é um exemplo do compressor dinâmico, do grupo do compressor dinâmico de fluxo radial. O outro compressor que a gente vai falar é o compressor do tipo parafuso,
Lembrando que esse compressor aí está classificado entre os compressores de deslocamento positivo, né, rotativos, tá? Então, aqui nós temos um desenho também desse tipo de compressor, né? Ele é uma espécie de rosca de parafuso, tá? E ele passa por vários estágios aqui até que o ar. Então, essa parte verde aqui está simbolizando a entrada de ar, né? Então, aqui diz que o ar entra pela abertura de admissão, preenchendo o espaço entre os parafusos, tá aqui. A linha tracejada representa a abertura da descarga, né? Então, essa parte verde aqui que está representando. Daí, no próximo passo, à medida em que os rotores giram, o ar é isolado, tendo início a compressão aí, tá? Enquanto esse estágio está acontecendo, né? O anterior aqui já inicia novamente. Mas a gente vai representar passo a passo aqui só um ciclo aqui. Depois disso, então, ele vai para o próximo passo, que é o movimento de rotação que produz uma compressão suave, que continua até ser atingido o começo da abertura de descarga aqui. Tá? Então, essa parte vermelha, que por fim, né, o ar comprimido é suavemente descarregado do compressor, ficando a abertura de descarga selada até a passagem do volume comprimido no ciclo seguinte. Então, ele aqui já está completando o ciclo, né? E ele vai se repetindo dessa forma aí, tá? Para comprimir o ar. Então, vai empurrando o ar através de como se o ar estivesse entrando na rosca de um parafuso e fosse chegando até o outro lado aqui, onde ele vai ser armazenado, tá? E o terceiro e último tipo de compressor é o compressor de pistão, tá? Compressor de pistão, ele é muito parecido, para quem está mais acostumado aí com o sistema das velas do carro, né? Funciona mais ou menos como o fornecimento de combustível, né? A queima do combustível lá no carro. Então aqui o primeiro estágio dele também, o primeiro passo, né? O ar chega, é chamado de admissão, né? O ar chega, vai abrir a válvula aqui, né? Enquanto essa aqui se mantém fechada, e o ar vai invadir esse recipiente aqui, né? E a gente passa para o estágio de compressão. Então, o ar entrou aqui e ele faz uma pressão fechando essa válvula aqui. E nesse instante ela vai abrir, por conta da compressão, né? Vai abrir essa outra válvula aqui, fazendo com que o ar vá para o reservatório. Então, é a descarga do ar aqui, tá? Então, esses são os 3 tipos aí de compressores, né? Representando os grupos lá que a gente viu anteriormente, tá? Representando cada compressor aqui representando um grupo. O próximo componente que a gente vai falar são os resfriadores, né? Então, existe um processo de resfriamento do ar para que ele possa estar começando a ser tratado ali para depois ser armazenado, né? Então, o sistema de refrigeração dos compressores, né, que é feito através do resfriamento imediato, né? Ele remove o calor gerado entre os estágios de compressão, visando algumas coisas, tá? Que é manter baixa a temperatura das válvulas do óleo, lubrificante e do ar que está sendo comprimido, né? Aproximar da compressão isotérmica. Isotérmica significa que ele tem que trabalhar na mesma temperatura, né? Só vai mudar aquelas outras duas propriedades do ar, que seria da compressão, né? Que seria a temperatura, o volume e a pressão, né? Então essas três grandezas aí vão estar trabalhando. O que vai tentar manter aí é sempre a temperatura, até para que ela não desgaste aí o sistema, né,
de compressão do ar, tá? E aqui diz que embora esta dificilmente possa ser atingida, né, a isotermia, ela vai modificar, mas tem que tentar evitar isso justamente através desse resfriamento aí, né, refrigeração dos compressores. Também evita a deformação do bloco e cabeçotes devido às temperaturas. Se não tiver o resfriamento, aquece demais e pode fazer com que danifique aí os cabeçotes, os blocos de cabeçote do sistema aí de compressão. E aumenta também a eficiência do compressor de ar, tá? Então, esses são as características dos resfriadores. E a gente tem alguns tipos de refrigeração aí que a gente vai citar. Os dois tipos de resfriadores, né, que a gente tem aí seriam o secador a água, né, e o secador a ar. Tá? Então, o primeiro ali, o secador a água, né, ele se inicia geralmente pela circulação de água através da câmara de baixa pressão, entrando posteriormente em contato com o resfriador intermediário, tá? Além de provocar o resfriamento do ar, uma considerável quantidade de umidade é retirada do processo aí, em consequência da queda da temperatura provocada no fluxo de ar proveniente aí do estágio de baixa pressão, tá? Esse secador a água, ele é bastante utilizado aí nos compressores de que são maiores, né? Agora os compressores pequenos e médios podem ser resfriados a ar. Em um sistema muito prático, particularmente em instalações de ar livre ou onde o calor pode ser retirado facilmente das dependências aí. E então, nesses casos, o resfriamento a ar é a alternativa mais conveniente para fazer a secagem do ar, né? O resfriamento do ar, certo? E daí, depois que passa o processo, lembrando aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar, não. Então, vamos lá para frente mesmo. Então, nós temos a simbologia aqui do resfriador, tá? E daí, ainda depois do processo, né, depois de passar por aquele processo de resfriamento, ainda tem o resfriamento posterior, tá? Então, como a umidade aí presente no sistema de ar comprimido ela é bastante prejudicial, né? A temperatura que há nesse processo pode chegar a 130 graus e daí a sua capacidade de retenção de água ela fica aí em torno de 1,5 quilograma por metro cúbico, né? E à medida que essa temperatura vai diminuindo, a água vai se precipitando no sistema de distribuição, né? Isso causa sérios problemas aí no processo de compressão do ar, tá? Então, nesse sentido, a gente tem aqui o resfriador posterior, que resolve de maneira eficaz o problema inicial da água nas instalações de ar comprimido. O equipamento mais completo é o resfriador, né, esse resfriador posterior aí. Ele é localizado entre a saída do compressor e o reservatório de ar. Então, ele acaba retendo aqui a maior parte da umidade que o ar possui aí nessa queda de temperatura após a saída do compressor. E depois desse resfriamento aqui, ele vai lá, o ar, né, tratado já, ele vai lá para o reservatório, né? Então, o sistema de ar comprimido é dotado geralmente de um ou mais reservatórios, que desempenhando aí grandes funções junto
todo o processo. Aqui, nesse reservatório, a gente vê vários elementos que estão dentro dele, né? E antes de mais nada, né, falar da simbologia aqui do reservatório de ar, né? Então, é armazenado o ar comprimido. Então, nós temos aqui o número 1, que é o manômetro, tá? Aqui embaixo, uma válvula de registro. Nesse local aqui, a saída do ar, tá? Para onde vai ser colocadas as mangueiras de transferências. Aqui a entrada do ar, que vem do lado compressor, do resfriador posterior, né? Chega aqui nessa parte aqui. Tem a placa de identificação aqui em cima, né? A válvula de segurança e alívio para esse lado aqui. A escotilha para inspeção e o dreno. Aqui o dreno ele também serve para quando é acumulado muita água, mesmo depois de ter passado aí por todo esse processo de resfriamento, é importante aí deixar ligado aí por alguns instantes a drenagem, principalmente antes de utilizar, né, fazer a utilização do ar comprimido, para retirar todo o excesso de água que sobrar aqui. Então, tem essa opção de dreno aqui. É uma válvula, né, que você, abrindo ela, ela vai despejando o ar, mas vai saindo também a umidade junto, tá? O próximo elemento aí que a gente vai ver são os filtros de ar comprimido, né? Então, o filtro de ar comprimido aparece geralmente em 3 posições diferentes aí no sistema de compressão de ar. Ele aparece antes e depois do secador de ar comprimido e também junto ao ponto de uso, tá? A função do filtro é instalado antes do secador por refrigeração, né? É separar o restante da contaminação sólida e líquida, tá? Então, ele vai tanto tirar um pouco daquele excesso de umidade, quanto a alguma impureza aí, como poeira, ferrugem, ou coisa assim que possa estar trafegando junto com o ar, né? Essas impurezas que não são totalmente eliminadas aí pelo separador de condensado do resfriador posterior lá, tá? Então, o excesso de condensado aí no secador também reduz sua capacidade de resfriamento do ar comprimido, pois consome-se energia aí para resfriar um condensado que já poderia ter sido eliminado do sistema, né? Vamos lá. A simbologia aqui dos filtros de ar comprimido, né? Tá aqui embaixo aqui, ó. Então, vamos lá. E os secadores de ar comprimido aqui. O secador ele acaba ajudando também a eliminar aí o processo de umidade do ar, tá? Então, para a gente ver que tem vários sistemas aí dentro do tratamento do ar para retirar essa umidade. A umidade é totalmente prejudicial para o sistema de compressão de ar, tá? É claro que nem todo essa umidade pode ser eliminada aí, mas tem que fazer o máximo possível para ela ser eliminada. Tá? Os secadores de ar, eles são um processo bastante caro. Às vezes acaba sendo 25% do valor da instalação aí do processo de fornecimento de ar. Mas também já tem análises feitas aí que a umidade do ar traz um prejuízo bastante grande. Então, às vezes, investir em algo que possa melhorar, né,
a condição do ar aí, deixar menos úmido, né? Ele pode vir a ser vantajoso mesmo com preço elevado. E está aqui a simbologia, então, dos secadores de ar comprimido. E daí os secadores a gente pode citar aí alguns tipos deles, os 3 tipos aí. Esse primeiro aqui que a gente está vendo é o secador com secagem por refrigeração, né? Que é um método de desumidificação do ar comprimido por refrigeração, que consiste em submeter o ar a uma temperatura suficientemente baixa, né, a fim de que a quantidade de água existente seja retirada em grande parte e não prejudique de modo algum o funcionamento dos equipamentos. Como a gente já foi citado anteriormente aí, a capacidade do ar de reter umidade está em função da temperatura, né? Então, mas existem outros tipos de secadores. Tem também a secagem por absorção, né? Que é o método que utiliza em um circuito uma substância sólida ou líquida, né? Com capacidade de absorver outra substância líquida ou gasosa, tá? Então, a secagem por absorção, né? É outro método aí de secagem do ar. E também tem a secagem por adsorção, né? A secagem por adsorção. Então, o que significa adsorção? Adsorção é a adesão de moléculas de um fluido qualquer, né? Por exemplo, a água, por uma superfície sólida, né? O grau de adsorção depende sempre da temperatura também, né? Mas depende também da pressão e da área da superfície, né? Os sólidos porosos, como o carvão ativado, são ótimos adsorventes aí, tá? Então, o ar, né, vai passar por esse sólido, né? E até chegar ao outro lado, ele vai acabar deixando aqui bastante umidade também do ar, tá? Fazendo também um processo passando aí por esse processo de secagem, tá? Então aqui está basicamente o processo completo de produção do ar comprimido aí, produção, preparação, né? E do ar comprimido, tá? Ele chega lá desde no filtro de admissão, depois o motor elétrico que vai fazendo a compressão do ar, né? Tá aqui o compressor, o resfriador, esse é o resfriador intermediário, depois vem o resfriador posterior, passa aqui pelo separador de condensado, vai para o reservatório, depois que sai do reservatório ele vai para o processo de secagem, né? Daí termina no pré-filtro e no pós-filtro aqui, tá? Então nós temos todo o processo aí nesse desenho aqui simbolizando todo o processo de ar comprimido, tá? E daí tem esse sistema aqui, que é o lubrifio, tá? Ele é representado aqui por várias figuras aí, simbologias que a gente já viu anteriormente, mas basicamente ela está dotada nesse símbolo aqui. Esse símbolo aqui resume todo esse processo aqui, tá? Então, lá, além de todo aquele processo ali que a gente viu que está até a saída para distribuição do ar, quando o ar chega próximo do equipamento que vai ser executado, ele tem mais esses elementos aqui, ó, né? Que a gente chama de lubrifio. Ele é composto por um filtro também, né? Por um elemento
de controle de pressão e também pelo lubrificador, tá? Opa. Então, vamos encerrando aí com essa aula, né, que é demonstrando todos os componentes de tratamento de ar. E na próxima aula aí a gente vai começar a trabalhar aí com os elementos de execução dos trabalhos pneumáticos, seriam as válvulas e os atuadores, tá? Então, encerramos por aqui a aula de hoje.